Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui adiantar a disciplina de angelologia aqui do CETIC, Núcleo Maracanaú. Angelologia, a doutrina dos anjos, o estudo acerca dos anjos. Dentro do módulo 2 do curso básico de teologia. Ora, anjos é um assunto muito comum, muito conhecido no meio cristão, entre os crentes, mas ao mesmo tempo é um assunto muito pouco estudado. A palavra anjo significa mensageiro, e ela, dependendo do contexto, ela pode ser aplicada a homens ou aos seres angelicais, celestiais. Por exemplo, algumas vezes ela é aplicada a homens. O livro de Malaquias, escrito por Malaquias, anjo. Então aquele homem, escritor do livro de Malaquias, que pode ser um nome próprio, mas também pode ser um título, Malaquias, mensageiro, é anjo. João Batista, por exemplo, ele é o mensageiro que preparará o caminho do Senhor, o anjo. Então o anjo pode ser aplicado a homens, mas em sua grande parte, quase totalidade, é aplicada aos seres celestiais. E é nesse contexto que nós estaremos estudando angelologia. Nós não sabemos a origem dos anjos, capítulo 2 do módulo, do livro. Não sabemos a origem. Quando foi que Deus criou? A Bíblia não diz. Diz que Deus criou os céus e a terra. Criou o mundo espiritual e o mundo físico. O universo espiritual e o universo material. Mas não diz exatamente quando foi que Deus criou. Não diz. O que sabemos é que foi Deus quem criou. E nós podemos, pela Bíblia, perceber algumas verdades acerca dos anjos. Por exemplo, diz a Bíblia que eles são numerosos. A Bíblia fala sobre os exércitos dos céus. Numerosos, as legiões de anjos, legiões e mais legiões de anjos. E cada anjo com funções, e cada classe de anjos com funções específicas. Não sabemos o momento da criação. Percebemos que foram criados antes do universo material. Antes de Deus criar o universo material, Ele criou os seres angelicais. Deus criou os céus e a terra. Eles são numerosos. Os anjos físicos, porque esse corpo físico, ele foi criado por Deus para se adaptar a esse ambiente físico, ao oxigênio, ao carbono, a essa matéria. Por isso, esse corpo que nós seres humanos temos, ele é criado para se adaptar a essa realidade. Os anjos, por outro lado, eles foram criados para se adaptaram a uma outra realidade. É por isso que nós costumamos dizer que eles não têm corpos. Eles são incorpóreos, no sentido de não ter corpo material. Os anjos não têm. Embora eles aparentam corpos quando querem se manifestar aos seres humanos. A gente vê na Bíblia várias vezes que eles apareceram, a fulano, a beltrano, a cicrano. Quando apareceram e manifestaram corpos físicos. Não quer dizer que eles tenham corpos físicos. Então, é isso. Outra coisa que a gente aprende de anjos é que anjos não devem ser adorados. Anjos não devem ser... Não devemos prostrar diante de anjos. Uma vez, João, no Apocalipse, vendo aquela imensa visão, ele se prostrou diante do anjo. O anjo disse: levanta, sou corservo contigo. Os anjos de Deus, eles não aceitam e não recebem adoração, porque a adoração só deve ser dada somente apenas a Deus. Os anjos, eles são muito poderosos, são sábios. É isso que nós aprendemos da Bíblia. Capítulo 3, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, classificação dos anjos. Ora, na Bíblia ela fala sobre muitas classificações dos anjos. Mas basicamente são dois tipos de anjos. Os anjos que permaneceram obedientes,
que nós costumamos chamar de anjos, e os anjos que desobedeceram a Deus e se tornaram anjos maus, demônios, cujo chefe é Satanás. Então, basicamente, foram duas categorias: anjos, os anjos bons, obedientes a Deus, e os demônios, os anjos maus, desobedientes a Deus. Várias